Vamos iniciar agora a terceira aula do curso Cultura Política Socialista. O tema que escolhemos para esta aula é Políticas Desenvolvimentistas no Brasil. Este tema é absolutamente estratégico para o nosso país. Por isso, o PSB, preocupado com a situação que vive atualmente o nosso país e a indústria nacional, que, a nosso ver, é de grande vulnerabilidade, decidiu discutir esse tema com especialistas da melhor qualidade. Convidamos para participar desta aula o professor Wilson Cano, o professor Teotônio dos Santos, o professor Almir Rockenbach, além dos pesquisadores do IPEA, Pécio Davison e André Calistre. Boa aula para vocês. Uma certa visão economicista tem confundido desenvolvimento com crescimento econômico. Não é. Desenvolvimento consiste no conjunto de todas as condições da vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana, vinculado, portanto, à qualidade de vida. Pode-se afirmar que o desenvolvimento industrial no Brasil nasceu sob o signo da proibição. Apenas uma pequenina atividade de consumo era permitida no período inicial do Brasil colônia. A fiação, calçados, vasilhames. Na segunda metade do século XVIII, algumas indústrias começaram a crescer, como a do ferro e a têxtil, o que gerou o temor de que poderiam conduzir a uma colônia financeiramente independente e, com isso, fortalecer a ideia da independência política. Nada mais emblemático desse período de industrialização proibida que o alvará firmado por Dona Maria I em janeiro de 1785, eliminando todas as manufaturas têxteis da colônia, exceção para os panos grossos de uso dos escravos e trabalhadores. Num primeiro instante, nós podemos pensar o desenvolvimento como simplesmente balizado pelas questões da economia, mas quando eu acrescento a questão da participação, da maior equidade, da distribuição, eu coloco o tema do desenvolvimento no contexto social. Mais recentemente se coloca as questões da sustentabilidade, ou seja, eu posso ter um crescimento da economia, um desenvolvimento da economia pelas questões de melhoria de tecnologias e tudo, e ter políticas sociais que me permitam a inclusão e melhoria de qualidade dos serviços que são de competência do poder público, mas não necessariamente eu estou tendo a capacidade de pensar o desenvolvimento se eu não tiver a sustentabilidade no contexto ambiental e ecológico. Como dizia o Gilberto Freire, o Ocidente encinzentou a sociedade. Por quê? Porque para você produzir massa, nas condições da época, você só podia produzir uma cor. Aí é que os ternos pretos, a roupa cinza, essa coisa, tomou conta e passou a ser a roupa elegante, você usar uma roupa que só tem uma cor. Enquanto que, durante a manufatura antiga, quando a Índia tinha um domínio fantástico sobre o mundo inteiro, os tecidos hindus, cheio de cores, maravilhas, uma beleza enorme, as roupas, e você convenceu a humanidade que você mais elegante, mais bonito, tem uma roupa de uma cor só, fechadinho, que eles sem nada, né? Mas por quê? Porque essa roupa era muito mais barata, porque era produzida massivamente pelas máquinas, e é assim que a Inglaterra destruiu a grande e poderosa manufatura da Índia. A China, até o começo do século XIX, era a maior economia do mundo. E era o centro, em grande parte, da economia mundial. A Rota da Seda, que fazia o comércio entre a China e a Europa e a Ásia toda, etc., era o centro comercial mais importante. Né? A queda da China, né? Não é porque a China fosse um país incapaz de produzir. Pelo contrário, tinha uma grande produção. Mas a produção deles era a preço muito mais alto do que se podia fazer com a Revolução Industrial. Com a chegada de Dom João VI ao Brasil, esse alvará foi revogado. Os portos foram abertos e criada uma taxação para produtos importados. Mas os produtos ingleses tinham uma taxação privilegiada.
Resultado: desenvolvimento industrial inexpressivo. A Inglaterra, que tinha produtos muito mais baratos e de melhor qualidade, tirava vantagem da nossa desindustrialização. O problema, portanto, é antigo. Os Estados Unidos fazem uma guerra civil para impor o protecionismo. Fala-se muito da guerra civil do ponto de vista como se fosse uma guerra contra a escravidão. Nada a ver. A guerra civil norte-americana se iniciou por causa de que o Sul não queria pagar os impostos e as taxas de importação que o Norte exigia do Sul. Essa aliança ela tem um marco muito claro, né? Você é a favor do livre câmbio, livre mercado mundial, e tem como base de produção uma economia escravista ou de servidão mais moderna que nós tínhamos aqui nas Américas em geral, porque foi uma servidão que foi criada para uma economia exportadora. Muitos dos debates sobre industrialização e desenvolvimento que se travam hoje já foram vivenciados no passado. Em 1844 foi decretada a Lei Alves Branco, aumentando as taxas de importação em 20% para produtos sem similar nacional, e em 60% no caso de produtos com similar nacional, estimulando assim alguns ramos de atividades nacionais. Mas se lá atrás uma medida como esta já teve efeitos positivos, quais as dificuldades atuais para enfrentarmos o que se chama desindustrialização? Bom, Portugal destruiu as manufaturas. Você vê a zona como Minas Gerais, do ouro, a maior renda per capita do mundo no século XVIII. A maior renda per capita do mundo, do ouro. Foi o ouro que serviu de base para a Revolução Industrial Inglesa. Era natural que junto com o ouro surgisse uma economia industrial. Todas as indústrias foram destruídas pelo governo, pelo colonizador português. Em que consiste a desindustrialização? Consiste numa diminuição do peso relativo da produção industrial no total do PIB. Ora, no caso dos países desenvolvidos que já se industrializaram, já tem um parque industrial bem estruturado, desenvolvido, com alta participação no mercado internacional, é natural que depois de um certo momento em que essa indústria já cresceu e já se diversificou, que a produção de serviços cresça muito mais do que esse setor industrial, porque é uma sociedade de altíssimo nível de renda, mais opulenta, mais rica, enfim, com renda muito melhor distribuída do que nem nós. Entretanto, no caso de um país subdesenvolvido, que ainda evidentemente não desenvolveu a sua indústria como poderia ter desenvolvido, no caso do Brasil, que nós temos um mercado fantástico de 200 milhões de pessoas, um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma dotação exuberante de recursos naturais. Então nós temos muita coisa ainda por fazer. Por exemplo, nós mal tocamos o setor de eletrônica, de microeletrônica e de informática. Mal tocamos isso. A produção nossa de hard parou há muitos anos atrás. Fármacos, estamos importando o diabo de fármacos. Estamos gastando os tubos de dinheiro em termos de importação de chips. Então, no nosso caso, a diminuição do peso da indústria de transformação no PIB não é a mesma coisa que ocorre nos países desenvolvidos. Pelo contrário, ela deveria continuar ainda muito alta durante muitos anos. Eu te dou um exemplo. Por volta do início da década de 1980, o peso da indústria de transformação no PIB brasileiro era de 33%. Hoje ele está reduzido a 15,7%, que é o dado do ano passado. Ou seja, caiu menos da metade ainda. Não é? Nós somos, em outras palavras, uma sociedade patrimonialista ainda, que é uma estrutura que vem se reproduzindo desde a colônia e vem se atualizando durante os períodos, mesmo com as tentativas de industrialização que nós tivemos nos 30, 50, com a tecnoburocracia militar dos 70, várias estruturas se transformaram no Brasil, mas uma que sempre se atualizou foi o patrimonialismo. E esse patrimonialismo ele é um entrave à consolidação de uma sociedade industrial. Nós temos sempre que trabalhar a questão do crescimento como um meio que possibilite a equidade, a melhoria da distribuição,
a melhoria do acesso das pessoas aos bens e serviços, né? Ou seja, se eu tenho uma sociedade que ela pode estar evoluindo em termos da sua produção, crescendo o seu PIB, mas eu não estou promovendo a inclusão, eu não estou promovendo a maior igualdade entre as pessoas, não necessariamente eu estou promovendo o desenvolvimento, né? A dívida pública atrapalha tudo, não atrapalha só um pouco. Lá atrás, isso há mais de 12 anos, nós tentamos construir um projeto alternativo de desenvolvimento econômico e social. Esse projeto estaria fundamentado em 2 pontos principais, que seria uma visão de longo prazo com esse projeto e sustentabilidade financeira. Construir um projeto de longa duração é fácil, mas tentar dar a ele sustentabilidade financeira nesse período todo, olhando para a forma como está colocada a política econômico-financeira e a política fiscal no país, nós observamos que isso não foi possível. Por conta disso, deixamos de lado por algum momento o projeto de desenvolvimento econômico e passamos a olhar com uma lente muito, muito grande para a questão do endividamento público. E o endividamento público é hoje o óbice maior do desenvolvimento contínuo e sustentável. Os Estados Unidos não fez substituição de importações. Por quê? Porque as máquinas eram fabricadas ali dentro do país mesmo, artesanalmente, ainda naquela fase. Só na segunda, um pouco mais adiante, que eles já tinham, o setor industrial tinha já controlado o Estado, através de uma guerra civil, é que se impõe, então, a produção de máquinas dentro do próprio Estados Unidos. A Revolução Francesa termina numa tentativa que Napoleão conquistando a Europa toda. Né? A ideia de uma Europa obtida pelas Forças Armadas, sim, mas também ligada à ideia da Revolução Burguesa. Tinha um projeto. Um projeto que era um projeto revolucionário, civilizatório, de uma nova sociedade. Acontece por quê? Porque a indústria foi o setor que menos cresceu. Como é que nós crescemos entre 2003 e 2008? Nós crescemos primeiro graças à extraordinária expansão dos preços das commodities e exportação física dessas commodities, em primeiro lugar. Depois o governo Lula teve a coragem de expandir o crédito, principalmente o crédito consignado, o que possibilitou, evidentemente, uma expansão do consumo das bases de consumo de pequena classe média. O que eu quero chamar a atenção é que foi um governo que teve a coragem de fazer isto e de dar um reajuste real crescente ao salário mínimo. E cumpriu com a determinação da Constituição de 88 no que tange às aposentadorias rurais. Então você teve realmente uma ascensão das classes de menor renda, você teve uma ascensão. E isso, evidentemente, se traduziu num crescimento importante em termos de consumo de base. E agora, mais recentemente, na crise, em que o governo liberou os financiamentos para automóveis, num nível inteiramente irresponsável, eu diria. Né? Vender automóvel em 84 meses é uma coisa que não se faz, não se deve fazer. Não é? Mas graças a essa expansão do crédito, então você reativou o consumo. O investimento, que é o que nos interessa, porque quando você quer falar de crescimento e de desenvolvimento, você tem naturalmente que perguntar o seguinte: e o investimento como é que está? Bom, na década de 70, a proporção dos investimentos no PIB brasileiro era de 1/4, de cerca de 25%. Né? Com toda essa expansão que houve nos anos recentes, ele está por volta de 18% apenas. Então, esse 7% do PIB, se você pega essa diferença que sumiu, que não foi realizada, nesses 30 anos de 1980 até hoje, você pode fazer um cálculo mental e ver o quanto que esse país deixou de produzir, quanto que ele deixou de se desenvolver, o quanto de residências, de escola, de fábricas, de exportações de produtos industriais nós deixamos de fazer, porque o investimento caiu.
É o discurso da Fiesp. A Fiesp é contra a taxa de juros. Mas a gente sabe muito bem que nos balanços patrimoniais das grandes empresas brasileiras, uma boa parte da sua renda é renda financeira. É dada pela taxa de juros. Ou seja, há um paradoxo no discurso de política econômica, hoje, que é um paradoxo que está se construindo desde a década de 80, de que você tem que ter uma sociedade de juros baixos para ter uma sociedade industrial. Por quê? Porque isso é fundamental para eu financiar o investimento, formação bruta de capital fixo, e aí eu consegui ter uma sociedade pujante do ponto de vista industrial. Mas, ao mesmo tempo, as próprias empresas elas estão entrelaçadas ao mercado financeiro, à valorização financeira do seu patrimônio. Então, como você desarma esse processo, não é uma simples canetada de baixar os juros. Nós temos uma política macroeconômica perversa ao longo de todos esses anos. Nós estamos com câmbio apreciado desde o final de 1989. Hoje está muito mais do que esteve no passado, mas o câmbio valorizado desde 89 para cá. Né? E essa taxa de juros, praticamente também, a partir do governo Collor, ela cresce, sofre baixa, sobe, mas ela se mantém, em média, a um nível simplesmente escorchante. É a maior taxa de juros real do planeta. Não é? Então, o empresário também, evidentemente, o empresário ele mede o investimento dele pelo que aquele investimento vai proporcionar de lucro. E para ele conseguir uma taxa de lucro semelhante à taxa de juros, tal qual ela é cobrada no sistema, ela é praticamente impossível. São poucos os segmentos industriais que realmente você pode fazer um investimento e, como empresário, receber um retorno próximo a essa taxa de juros que nós praticamos. Então, o investimento, evidentemente, ele murcha. Fica um investimento utópico, reduzido. Então, eu diria para você, com essa política macroeconômica que nós temos, com esse juro, com esse câmbio, e com a economia escancarada pelas práticas neoliberais que continuaram, não é? Você pode desenhar a política industrial que você quiser, que ela não vai ter efeitos, os efeitos dela vão ser mínimos, vão ser minoritários. Hoje registram-se fatos surpreendentes, como o fechamento de uma fábrica de calçados como a Azaleia, demitindo 10 mil trabalhadores, e a importação de fardas militares da China. Além disso, manifestações contra a importação, apoiada tanto pela CUT quanto pela Fiesp. Custa crer que esse país já teve um período chamado de Revolução Industrial, a Era Vargas, que tentaram enterrar. E um dos diretores da Fiesp, inclusive, ele aprontou uma falsificação de uma importação fraudulenta que ele fez propositadamente para que o governo viesse prender ele e multar a empresa. Ele até botou a marca do sapato que ele estava importando, era Pim.Eltel, Pimentel, que é o sobrenome do ministro da indústria. E eram importações totalmente fraudulentas. Ele queria provar que isso era possível e ele teve inteira razão. Nós estamos, a indústria de calçados foi afetada em 20% por importações provenientes da China, a indústria de calçados brasileira, que é uma indústria tradicional. Né? A têxtil também foi prejudicada e a indústria de confecções, olha, confecções, meu Deus do céu, é trabalho intensivo. E é salário baixo de costureira, que é uma profissão mais simplificada em termos de complexidade tecnológica. Não é? Entretanto, esses setores, confecções, calçado e testes, eles estão dando com os burros d'água na pauta exportadora brasileira. Eles apresentaram déficit pela primeira vez. A reação brasileira a isso? É uma ameaça chinesa. Não tem ameaça chinesa nenhuma. A ameaça é o Brasil. A ameaça é a nossa classe dominante. A ameaça é a nossa política. Por que nós não preparamos para estar participando dessa grande transformação da indústria moderna, que nos permitiria ser competitivo, como no caso chinês, que entrou na competição mundial, e hoje a China é realmente a indústria do mundo caminha toda para a China. Vai sobrar muito pouco em outras partes. Partes meio especializadas, para mercados mais limitados, mas o que é mercado planetário, mercado mundial mesmo, a China hoje não dá para competir. O governo permitiu que a Vale do Rio Doce vendesse todo o seu patrimônio de jazidas e de refinarias de alumínio
para o maior truste internacional de alumínio, que é o norueguês. Permitiu. Ela devia ter proibido, porque o governo, apesar da Vale ser privatizada, mas o governo tem a golden share da Vale. O governo poderia ter proibido isso, mas não suscitou nada. E nós temos uma política que aparentemente ela tem alguns paradoxos que fica difícil da gente entender. Por exemplo, você socorre um grupo, o Grupo Votorantim, quando ia quebrar, por causa do banco, por causa das coisas de celulose, por causa das operações de futuros, etc. e tal, socorre com o dinheiro do BNDES. Mas permite que esse mesmo grupo transfira para a China jazidas minerais, de minério de ferro, e plantas industriais de siderurgia e de laminação de metais. O Brasil não tem nenhum centro de estudos da economia mundial, de pesquisa. Iniciada com a Revolução de 30, a Era Vargas introduz a jornada de trabalho, o salário mínimo, a licença maternidade, o direito a férias e seus impactos sobre o povo trabalhador. O sindicalismo se expande, o Brasil distancia-se do chicote da escravidão, começa a deixar de ser rural, passa a ser urbano. O varguismo, com apoio popular, que a presidenta Dilma também possui, fortalece o papel do Estado. Surgem a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Indústria Naval e a Vale do Rio Doce, num processo de confronto com o capital estrangeiro. Até hoje, as decisões daquele período definem o que o Brasil é hoje e também as condições potenciais, concretas, para tornar-se uma das nações mais prósperas do mundo, com possibilidades de sobra para pagar a sua trágica e injustificável dívida social. Embora no governo Lula se tenha colocado essa visão num certo sentido, de evoluir a partir dos direitos da sociedade e tudo, não esquecer que foi da Era Vargas as visões dos direitos trabalhistas, a questão da organização da sociedade numa visão urbana, né, de direitos. Né? E o período Vargas, acho que tem dois conceitos importantes. Primeiro, a questão da infraestrutura. Nós temos a Volta Redonda, né, que dizem que teria sido uma compensação que o Vargas conseguiu negociar por deixar que o esforço de guerra no norte da África passasse por Natal e talvez Fernando de Noronha, né, como caminho para o norte da África na época, né, mas que tinha aquela visão de que eu não poderia pensar numa indústria de porte ou de mais tecnificada sem que eu tivesse pelo menos uma capacidade de produção de aço, uma infraestrutura, digamos, de meios, né? E isso é importante porque quando chega o período Juscelino, em que se dá a questão do incremento da grande indústria, e fundamentalmente simbolizada pela indústria das montadoras de automóvel, né? Isso se dá porque eu já tinha a Volta Redonda, já tinha uma certa infraestrutura, as empresas que decorriam, digamos, da possibilidade de ter acesso a esse tipo de produção nacional, que dava uma visão da indústria nacional. Né? A política industrial ela tem que refletir essa visão de conjunto, essa visão estratégica. Nós tivemos anos e anos de debate sobre isso. Nos anos 50 o debate foi muito acirrado, nos anos 40, nos anos 30. Nos anos 20, não é? Nós tivemos a opção pela automobilística, apesar da grande debate, anos e anos defendendo uma saída de transporte ferroviário. Se você olhar a pauta importadora e a pauta exportadora da China, nas relações com nós da América Latina ou com a África, a pauta exportadora chinesa é de país desenvolvido. Não é apenas sapato e camiseta. Tem máquina, tem televisão, automóvel, trator, chips, equipamentos de precisão, etc. Não é apenas camiseta e enfim, confecções baratas. Né? Entretanto, a pauta importadora dela, o que é? É galinha, soja, minério e petróleo. Ou seja, é a Inglaterra do século XIX. O conflito atual é uma ferida aberta, que exige uma solução de grande envergadura. De um lado, o potencial instalado, a necessidade objetiva do Brasil tornar-se, cada vez mais,
uma nação com capacidade de liderar uma industrialização desenvolvimentista na América do Sul. Na contramão, as amarras das armadilhas financeiras que sufocam e sabotam um salto para o futuro, para uma verdadeira independência. Em janeiro de 95, e já é começo do governo Fernando Henrique, final de governo do Itamar Franco, a dívida pública somava naquela oportunidade 108 bilhões de reais. Em 31/12 de 2002, essa dívida foi a 660 bilhões. E ao final do ano passado, 31 de dezembro de 2010, chegou a 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Portanto, nós temos que observar, e aí mais um quadro para ser analisado, é de que o brasileiro nasce devendo R$ 9.622, porque essa dívida pertence ao povo. Ou o povo paga o que o Estado deve com sofrimento, pela falta de bons serviços do setor público ou serviços públicos de qualidade, ou paga isso com sofrimento. Como você desarma? Primeiro, pela política cambial, né? Acabou de sair um estudo do IPEA dizendo que a política cambial valorizada, ela anula a política tarifária comercial do Brasil. Ou seja, não importa a tarifa que o país aplique, dadas as regras da OMC, o câmbio do Brasil está tão valorizado que ele é um incentivo à importação de produtos do exterior para o Brasil. E, ao mesmo tempo, um desincentivo à exportação de produtos industrializados brasileiros no exterior. Ou seja, você tem um problema central que é o câmbio supervalorizado. Você tem esse primeiro problema. Olha, eu sou temeroso por esse destino, porque pelos dados que eu citei a você, nós estamos realmente num caminho de regressão, não é? Com uma perda do peso relativo da importância da indústria de transformação. E esse peso ele é muito importante porque não é apenas o significado de que você exportava 60% de manufaturados, agora 37,5%, né? Ou de que a indústria pesava em 33% no PIB, agora pesa 16%. Não é só isso. É que junto com isso você fecha empresas tradicionais. Você destrói elos de cadeias produtivas e destrói grandes empresários que nós tivemos no passado. Não se inventa empresário em faculdade nenhuma do mundo. Um empresário nacional, um empresário com um ideal progressista, moderno. Essas coisas não se vendem no mercado. Nós conseguimos desenvolver no país, pelo menos aí meia dúzia, 7 ou 8 de grandes empresários notáveis, né? Lutadores, desbravadores de mercados, que lutavam pelo progresso, pela tecnologia. Essas coisas vão indo para o vinagre. Tudo isso foi feito em função, simplesmente, de deter a inflação. Imagina. Para deter a inflação, eu tenho que ter taxa de juros alta. Se bem que todos os estudos mostram que é o contrário. Eles não têm um estudo sério, um só, que prove que a taxa de juros alta diminui a inflação. Ademais, não tem experiência disso, porque eles têm, todos os anos, têm suas metas de inflação e nunca conseguiriam acertar um ano só. E as diferenças entre as metas não são diferenças de 10%, 5%, são diferenças de 90%. A meta está entre 2,40 e 4,60. Aí, desculpa, mas eu escuto o nosso ministro dizer, não, é uma diferença de 2,5 pontos. Não, senhor. A diferença entre 2,40 e 4,40 é uma diferença de mais de 80%, de 100%. Assim é fácil acertar. Eu vou dar um tiro naquele negócio ali, entendeu? E vou acertar, olha, entre aquele lá e aquele lá. Pá! E erro. Pô. Erro. Vivemos uma crise internacional ampla, crônica, profunda. Medidas fortes precisarão ser tomadas, mas foi igualmente diante de uma crise mundial, a de 1929, que o Brasil tomou uma atitude com a Revolução de 30. Quais são as medidas para os desafios de hoje? Será que o gargalo financeiro não pode ser enfrentado com coragem e soberania? O PIB
em 94, fechou com 309 bilhões de reais. Ao final do governo Fernando Henrique, 1,477 trilhão. E ao final do governo Lula, 3,135 trilhão. Esses valores do PIB, 309 bilhões, 1,447 bilhões e 3,135, comparado no gráfico que estamos mostrando agora, de crescimento da dívida com relação ao PIB, nós observamos que a dívida está crescendo muito mais proporcionalmente do que cresce o PIB. Para garantir uma política industrial efetiva, nós temos que ter uma taxa de juros adequada à taxa de juros mundial. Nesse momento, Estados Unidos está com 0,7%, o Japão menos de 1%, todo mundo está com as taxas de juros baixíssimas no mundo inteiro. Então, definitivamente, se nós queremos competir do ponto de vista industrial, temos que ter taxa de juros baixa. E, digamos que não se aproxime da deles, porque dizem que nós não temos estrutura industrial para ter taxas de crescimento altas, o que é totalmente falso. A China manteve durante 30 anos uma taxa de crescimento de cerca de 10%. Todos os anos, o chefe do Banco Central americano, Federal Reserve, dizia, Greenspan, a inflação na China vai acabar com essa taxa de crescimento, porque não pode ser uma taxa. Continua por 30 anos. Você se equivoca 30 anos seguidos. É um direito de equivocar muito forte, né? Você tem que ter uma intervenção, né, ativa do Estado no sentido de direcionar setores estratégicos da indústria brasileira, inclusive com uma perspectiva de proteção de algumas cadeias. É necessário. A gente tem que acabar com o tabu da proteção industrial, entendeu? Que virou um tabu na década de 90 e hoje ela é extremamente necessária. Como se fosse um pecado. Como se fosse um pecado. Hoje não dá mais para fazer política industrial sem proteção. O Kaczynski era um grande fornecedor internacional de autopeças, fornecia inclusive para a indústria automobilística norte-americana. Aí vieram os americanos e compraram a fábrica do Kaczynski. Aí o Kaczynski foi para a Zona Franca de Manaus fazer o quê? Produzir motocicleta. Mas aí o câmbio piorou, a taxa de juros piorou, aí o Kaczynski, de produtor de motocicleta, ele virou montador de peças de motocicleta importadas da Ásia. E agora, finalmente, ele foi obrigado a vender a montadora de peças de motocicleta para ele. Você destrói um empresário desse porte, como destruiu o Mindlin antes de morrer, não é? Então, essas coisas eu sou muito temeroso, eu não vejo reações à altura do problema. Eu vejo reações tópicas e reações mais condizentes com um momento de ameaça de uma crise. É muito engraçado o grau de percepção submetida e dominada e dependente e colonizada nossa, que aqui no Brasil chegou-se a dizer, nem vou lembrar que foi o Baixa que inventou essa ideia, de que o Brasil era uma Índia, uma Bélgica na sua parte adiantada e uma Índia na sua parte atrasada. Veja bem o que isso significa do ponto de vista da incompreensão dos processos históricos, né? A Índia é a parte atrasada do Brasil. A Índia é uma potência nuclear, naquela época já. O Brasil, na sua parte atrasada, é claro, é uma potência nuclear, mas não, mas peraí, nem a parte adiantada do Brasil não é potência nuclear? A Índia tem uma das maiores armadas do mundo e domina o Oceano Índico. Domina o Oceano Índico. No Brasil, a nossa parte atrasada, nem a parte adiantada, domina a Baía de Guanabara. Nem a Baía de Guanabara está submetida realmente a uma estrutura naval no país. Por conta disso, nós chegamos a uma conclusão extremamente importante. E nós observamos que a mídia está dizendo que
a dívida sobre o PIB está diminuindo. Isso não é verdade. Olhando para esses números que nós retiramos de dados de balanço consolidados, nós observamos que a dívida sobre PIB está aumentando e não diminuindo, como querem alguns. Os números dizem isso. A dívida sobre PIB em final de 94 significou 31,15% do PIB. Ao final de 2002, a dívida sobre PIB era de 44,69%. E em 2010, a dívida sobre PIB representou 49,94%. Em função dos números apresentados até aqui, e considerando a mesma política econômica, se ela prosseguir, a mesma política fiscal, se ela prosseguir, e a mesma política monetária, se ela prosseguir como está sendo praticado até aqui, nós observamos que em 2014, a relação dívida sobre PIB será de 60,99%. Em 2018, a dívida sobre PIB terá chegado a 74,47%. Em 2022, a dívida PIB atingirá 90,94%. E em 2026, dívida sobre PIB atingirá a marca de 111,07%. Essa situação é muito grave. Vejam vocês nesse próximo gráfico. A Grécia quebrou com uma relação de dívida sobre PIB de 142%. A Itália está numa dificuldade terrível e deve quebrar com 120% de dívida sobre PIB. Nos Estados Unidos, todos sabemos a dificuldade em que se encontra, tem um grau de comprometimento de dívida sobre o produto interno bruto de 100%. O mundo está mostrando que a partir de 70%, 80% de endividamento sobre o PIB, nós temos que ter muita preocupação sobre isso. O país está na mesma rota de colisão dos países que estão quebrando hoje. Então nós precisamos, com alguma urgência, mudar a política econômica desse país. Ou seja, você tem um padrão de crescimento que estruturou o mercado de trabalho, mas ele estruturou na margem, não no seu centro, no seu núcleo. Nós ainda temos grandes bolsões de trabalhadores que ganham a vida na incerteza do mercado completamente, sem nenhum tipo de proteção. E isso, do ponto de vista civilizatório, é um bloqueio, né? Porque, tudo bem, os avanços que tem tido desde da política industrial do Vargas, de você consolidar uma classe trabalhadora, de você ter leis que protejam, eles nunca se difundiram na sociedade, né? Você teve período em que foi mais ou menos abrangente, né? Mas nunca houve uma difusão da proteção do trabalho. Sempre teve dois mundos, né? Um mundo de trabalhadores que se reproduz à margem desse sistema de proteção e um mundo de trabalhadores protegidos. A novidade do sistema hoje é que o crescimento aumentou o mundo dos protegidos, mas o desafio da questão do desenvolvimento hoje, do ponto de vista do trabalho, é que os não protegidos continuam não protegidos. Não faltam ideias, líderes, pensadores, experiências bem-sucedidas no passado. Tampouco falta apoio popular. Diante da crise do capitalismo desenvolvido, o Brasil defronta-se com uma rara oportunidade histórica. Não há nada a copiar e há muito para ousar e criar. O Brasil está diante de seu próprio destino. Como em 1930, tem as condições históricas e políticas para definir um novo modelo de desenvolvimento, massificando a educação, com investimentos maciços em ciência e tecnologia, com políticas ativas na industrialização e defesa intransigente da apropriação nacional e coletiva das oportunidades geradas pelo petróleo pré-sal. Traçar o seu próprio caminho em cooperação e solidariedade com os povos do Sul.